aula, Construção da Família, é uma aula que vai ficar liberada no YouTube. Então, eu vou pedir para quem vier depois, né, e assistir a aula gravada no YouTube, que dê o like, o basicão, né? Dê o like, que se inscreva na minha comunidade, Portal do Nascimento, né? É uma comunidade ainda muito pequena, né? Está com 100 inscritos apenas, então todo mundo que for acessando, né, o canal do YouTube, por favor, clica lá em seguir. Isso não é tão importante para mim, mas é muito importante para o YouTube, porque é a forma que ele vai compartilhando, né, os vídeos, né, de acordo com o interesse do público. Então, para você que está aqui no YouTube assistindo essa gravação, então dá o seu like e entra no Portal do Nascimento. Eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Eu quero trazer as intervenções que aconteceram para que as famílias, de tempos em tempos, tivessem elementos dentro da sua Constituição que provocassem reflexão entre as pessoas mais velhas que já estavam lá. Ou seja, o ser que ia nascer na família, de tempos em tempos, ele sofre um upgrade, vamos dizer que uma versão, é como tem o celular na versão 7, na 8, na 9, na 10, então, dentro das famílias acontece um upgrade de tempos em tempos. A gente fala que isso é uma programação do DNA superior, melhorada, e isso tem uma razão de ser. Então, hoje eu venho construir, junto com vocês, a ideia da família, né, da construção da família ao longo dos séculos. A gente percebe que existe todo um investimento para desconstruir, para fragmentar, para fragilizar a família. E eu vou tocar em alguns desses pontos. E quem tiver outras opiniões, anota, vamos conversar aqui após a aula, ou anota e coloca aqui debaixo do vídeo, se está assistindo no YouTube. Se você pensa diferente, se eu deixei de falar alguma coisa que representa um upgrade da família, ou um motivo, né, pela intervenção, daí vocês vão me ajudar a construir esse conceito. Esse conceito que eu vou apresentar aqui hoje, também eu quero dizer para vocês que eu inseri esses conceitos, no workshop Futuríveis do Nascimento, que eu apresentei já tem um ano, em julho do ano passado, no Rio Grande do Sul. Eu visitei 10 cidades e fui apresentando para essas pessoas lá, fui a convite de uma querida amiga da psicoterapia, e eu apresentei esses conceitos que eu vou apresentar aqui hoje, tá? Então, são conceitos que estão já trabalhados de alguma forma, tá? Então, a gente tem um modelo patriarcal. Até 1900, a família não tinha uma função afetiva. A sua missão principal era a conservação dos bens materiais, né? A prática comum de um ofício, a ajuda mútua, né, entre homens e mulheres, pois sozinhos eles não conseguiriam sobreviver. E ainda nos casos de crise, a defender a proteção e a honra da vida. Tá, isso aqui é o que eu escrevi. Mas vamos debulhar isso, né? Então, a gente tinha o patriarca na gestão da família.
ele tinha o poder de mandar, de desmandar, de ordenar, desordenar, e ele podia ser violento, porque era ele que tinha o poder. Então, bater em filhos era uma coisa normal, botar de castigo era normal, tinha uns níveis de violência mais intensos, né, que a gente sabe das histórias das nossas avós, por exemplo, né? E esse pai, ele tinha, ele tinha os filhos como braços para o trabalho. Então, se ele era da fazenda, com pouca idade, 4, 5 anos, a depender do que, já ia para a roça. Já ia aprender a arrancar mato, a plantar isso, a colher aquilo. Se ele era da marcenaria, a mesma coisa. Se era extrativismo de carvão, café. Então, os filhos, né, de uma classe baixa, né, classe média e baixa, eles nasciam para servir de empregados, né, para o pai. Mesmo quando, numa determinada época, quando o pai ia trabalhar numa empresa, os filhos ficavam em função da gestão da mãe. E a mãe copiou o papel do pai. Então, não era a mãe amorosa que botava no colo e conversava, não. A mãe fazia tudo que ela recebeu do pai dela, então ela batia, castigava, ela fazia algum tipo de violência moral, psíquica, enfim, e botava os meninos para fazer todo tipo de serviço de casa, né? Mas eram serviços bem identificados. Meninos fazem isso, meninas fazem aquilo, né? Em algum momento, a depender da família, meninos não faziam nada de cozinha. Isso era papel das meninas. Se só tivesse uma menina, eu conheço vários casos onde na família só tinha uma menina, então os meninos depois do almoço podiam jogar bola de gude e a menina tinha que lavar toda a louça, tinha que varrer a casa, etc, etc. Então, não havia nesse tempo, não havia o respeito à criança, o cuidado com a criança, a atenção à criança, o que a criança está sentindo, porque ela está triste. Nada disso, não tinha essa percepção, não tinha, não existia. Então, a criança era um mini adulto, né, que a família estava investindo nesse mini adulto para que ela ajudasse o veio da família, seja o que fosse, né? Muito antes disso, né, vamos dizer, lá em 1500, 1600, mesmo que essas crianças fossem da família de príncipes, rainhas, princesas e da nobreza, né, as crianças não ficariam com seus pais, elas seriam jogadas de escanteio para uma ama tomar conta, né? Então, esse é o pessoal de posse, pegava uma escrava, uma negra ou uma empregada doméstica que fosse mais adiante, né, mesmo bem mais adiante, e colocava a criança sob os cuidados da outra, porque a criança só atrapalhava, né? Então, olha quanto sofrimento, né, foi passando de geração em geração, uma coisa que a gente chama de psicohistória, né? Então, quantos traumas, né? Quanta violência, quanto abuso, quanto castigo, quanta verborreia, né? Quantos tapas essas crianças viveram, né? Ao longo do tempo. Mas como nem tudo é tragédia, né? Uma hora tinha que mudar, né? Então, eu vou começar a passar para vocês agora a minha percepção dos saltos de mudança que nós tivemos ao longo do tempo, mesmo que seja de pouco tempo para cá, né? Os saltos, eles sempre aconteceram, sempre. Se a gente vai para trás, a gente sabe de saltos de tempos em tempos na humanidade. Eu estou trazendo foco aqui para a família, tá?
Então, de tempos em tempos, nasce uma leva de espíritos, de seres, de almas, com um diferencial da população anterior, onde ele vai morar, residir, nascer. E esses espíritos, esses seres que nascem, eles sabem que têm uma missão diferenciada. Então, são seres que vão lutar, não vão desistir. Alguns vão ficar pelo caminho com depressão, mas eles têm uma missão coletiva, que é fazer um upgrade na família. Então, nessa época, entre 1945 e 1965, os espiritualistas denominaram as crianças violeta. E o que eram as crianças violeta? Então, eram crianças da transição. Elas não iam mais repetir esse padrão de família, de patriarcado, ou pelo menos elas iam fazer muito barulho, porque elas vinham propor o novo, e elas vieram com criatividade, ou seja, não aceitava muitas coisas do que estava no padrão. Então, era uma criança que ia questionar o pai, que ia questionar a mãe, mas que ainda apanhava e tinha que calar a boca, né? Imagina, na década de 60, que foi quando eu nasci, tá? Ainda apanhava, ainda tinha que calar a boca, ainda sofria bullying, mas era uma criança que estava sempre fazendo algo diferente, que os pais falavam, de onde essa menina tirou isso, né? Então, elas tinham, além de muita criatividade, né? São pessoas da minha faixa etária hoje em dia, um pouco mais velha, 60, 70 anos. Além de muita criatividade, elas tinham uma visão além do óbvio e rapidez de raciocínio, ou seja, foram pessoas, não é 100%, observem o que eu vou falar, não é 100% da população que vai nascer que nasce com a aura violeta. Não, é um percentual, 10% ou menos da população. Porque tem que ter um diferencial nessas pessoas. Então, por exemplo, eu olho para uma tia minha que desquitou na década de 50, ninguém desquitava na década de 50. Então, era uma coisa assim, namorou rapaz depois de desquitada. Essas coisas não eram assim claras, né? Não era assim que acontecia. Criou filhos sozinha, né? Trabalhou, educou, enfim, e na maioria das vezes não adoeceu seus filhos, né? Tentou buscar o melhor para eles, fez o melhor possível dentro da limitação, mas ainda assim, observem, eram crianças diferentes do padrão. Então, o que, que elas estavam fazendo? A transição para um outro tipo de DNA, com mais informação, com informação que o DNA anterior não tinha. Mas, lembrando, não era 100% da população. Quem percebeu essa mudança em primeira mão foi o pessoal do marketing. O pessoal que queria vender alguma coisa para essas pessoas. Assim, essas pessoas têm alguma coisa diferente. O que será que elas gostam de fazer? E aí, então, começaram a fazer pesquisas mercadológicas. E nessa época, essas crianças foram chamadas de baby boomers, né? Porque elas vieram no pós-guerra e elas não eram igual aos seus pais, né? Elas, elas tinham um raciocínio diferente, né? Mesmo que às vezes não conseguisse concluir, elas queriam mudar, né, o tipo de família, menos numerosa, já pensava que criança não era mão de obra, algumas, tá, gente? Voltando, né? Voltando a repetir, preciso repetir algumas vezes. Não é 100% da população que nasce com DNA modificado, não. Um pessoal diferenciado vai dizer assim, tá, pode baixar o programa aí da Matrix com um diferencial que eu vou topar. E aí, então, uma parte dessa população vem e começa a introduzir conceitos novos pelo globo inteiro, não só no Brasil, em todo o planeta, né? E elas vêm trazendo histórias para reescrever o mundo, para reerguer uma sociedade que
que batia, que não cuidava da criança, que ia à luta, à guerra. Então, nós tivemos essa, na leitura, né, espiritualizada, vamos dizer assim, a gente sabe de muita gente que já, desde a década de 40 a 60, eram pessoas diferentes, que não topavam fazer os mesmos trabalhos que os pais, não conseguiam ir para a escola daquele tipo, né? A escola nessa época tinha palmatória. A tabuada era aqui, ó. Você não falou palmatória, né? Tinha castigo, tinha chapéu de burro, tinha ficar ajoelhado no milho, tinha que ficar de costas para a parede. Era bullying, né? O que muitos anos depois a gente foi chamar de bullying. Nessa época, os professores eles tinham autoridade de pai, de mãe, podia bater. Então você vê como essas crianças vieram trazer conceitos novos para que a próxima leva pudesse estar um pouco mais desperta. Então, esse foi o primeiro salto que se observou mercadologicamente, porque tem números, tem dados, tem. Se você for buscar na internet, tem tudo isso bem definido, bem qualificado, porque aí diziam o quê? O que eu vendo para essas pessoas que têm esse diferencial? Elas querem reescrever o mundo. Então, são pessoas que abriram comércio, abriram negócios, que reconstruíram suas famílias, suas casas, que Amanda, a gente vai chegar lá. Então, essas pessoas, o que elas comprariam, né? Com o que elas gastariam o dinheiro dela? Então, elas foram as pessoas que colocaram a mão na massa de alguma forma e tiveram ideias novas para que suas famílias evoluíssem, crescessem de alguma forma, que investissem em alguma coisa concreta. São pessoas que tinham uma organização de pensamento diferente das anteriores. Ok. E aí, então, a gente tem a família que povoou o planeta entre 1900 e 2000. Vocês podem ir completando, mas o que eu vejo que aconteceu nesse tempo? Bom, não se prendam muito às datas, tá? Isso é só um marco para eu ir falando com vocês. A criança saiu do anonimato e tornou-se o centro da vida dos casais. Ocorreram muitas mudanças dramáticas porque a mãe também saiu de casa para trabalhar. E achar um equilíbrio entre as inúmeras tarefas profissionais e domésticas era um desafio. Então, era assim: os pais brigavam entre si porque eram muitas tarefas só no ombro da mulher. Mas, ao mesmo tempo, a mulher começou a sentir a necessidade de ganhar o seu próprio dinheiro, porque ela vivia muito dominada pelo dinheiro do marido. Né? O patriarcado sempre foi, ainda é muito forte, não só naquela época, ainda hoje a gente tem o resquício. Né? E, então, quando chegava no momento da família, né, acontecer, o pai estava vendo televisão ou jornal ou rádio, o que fosse da época, a mãe estava fazendo a segunda jornada, que era deixar a comida pronta, lavar a louça, arrumar a casa, botar roupa para lavar, os serviços domésticos como um todo. Então, começou a ter um choque, porque em algum momento a mulher pensou, mas se todo mundo mora aqui, por que só eu
que sou eu que fico com toda a tarefa? E a criança, onde é que ela estava no meio dessa história? No meio do conflito. Então, foi uma criança que assistiu muitas brigas, uma criança que todo mundo dizia que amava e que trabalhava para que ela tivesse o melhor. Então, eu trabalho para te dar estudo, né? Essa é a conversa principalmente da mãe, mas é do pai e da mãe. Eu trabalho para te dar o estudo, eu trabalho para você comprar essa roupa bonita, eu trabalho para você estar nessa escola, eu trabalho para você ter esse quarto bonito, para você ter a sua bicicleta, para você, enfim. Os argumentos foram mil. Então, essa criança, na verdade, ela vivia um conflito de culpa, porque se os pais brigavam, a culpa era dela. Se a mãe trabalhava fora, tinha jornada dupla, chegava em casa muito cansada, a culpa era da criança. Se a mãe não olhava para ela de alguma forma, né? Porque a mãe estava muito cansada. Então, assim, eu sou a intrusa, eu não devia ter nascido. Então, a criança dessa época, estou generalizando o tempo, tá? Só para trazer as intervenções. A criança dessa época ficou sobrecarregada de culpa. Então, ela ainda era um mini adulto. Lembra lá na fase anterior? Ela era um mini adulto que os pais utilizavam como serviço braçal, né? Casa, a roça, a indústria, o comércio, fosse o que fosse, a criança era serviço braçal. Por isso, as famílias numerosas, elas economizavam mais, né, trabalhavam mais com a família numerosa. E daí, então, a gente vem para um outro modelo de família que foi diminuindo o número da prole, porque começamos a sair de casa para trabalhar, nós mulheres, né? E aí começou a haver um conflito medindo-se forças, né? E a gente sabe que mulheres obstinadas e determinadas muitas vezes foram chefe de família, mas nunca foram consideradas chefe de família. Para elas ganharem mais, elas tinham que trabalhar o dobro, tinha que se dedicar mais, tinha que ter excelentes ideias, e tinha todos os preconceitos, né, que se ela se dava bem na vida, era porque ela tinha cedido sexualmente para algum chefe, para algum diretor, né? Até hoje a gente carrega essa carga, isso faz parte da psicohistória, ficou no inconsciente coletivo. E a gente sabe que nem sempre isso foi verdade, né? O que aconteceu com essas crianças é que, nesse tempo, então, começou a aparecer a psicologia da criança, que a criança estava ali cheia de trauma. É uma criança que não foi amamentada, porque, lembra, as mães saíram de casa, elas não tinham licença maternidade ou tinham muito pouca licença maternidade. Quanto mais para trás no tempo, menos tempo de licença maternidade. Eu tive filho na década de 80, 1980, e a licença maternidade era de 3 meses. Então, com 2 meses, eu tinha que introduzir a mamadeira. Pensa o desafio, né? Você sai para trabalhar fora. E aqui eu quero falar mais uma coisa, que desse tempo todo que as mulheres foram incentivadas a sair de casa, aqui foi o pontapé inicial de altos escalões do poder para que se começasse a desconstruir as famílias. Porque se as famílias fossem desconstruídas, haveriam mais problemas de saúde, mais problemas psíquicos, mais problemas de direito, enfim. E abrindo essas brechas, poderiam se vender que essas pessoas doentes precisariam de consumir em consulta, em serviço, em fórmulas mágicas, né? E durante muito tempo e até hoje, a gente convive com uma proposta de masculinização da mulher, onde ela assume o cargo de chefe de família e ela consegue, né?
e ela não consegue ficar 6 meses em casa amamentando o seu bebê, porque ela está no pique da sua masculinização, né? Isso que foi criado ao redor dela, que ela tem que trabalhar, ela tem que conquistar o lugar dela, né? Ela tem que ganhar o dinheiro dela. Tem, gente, tem. Tudo isso tem. Mas tem, junto com a compreensão do tempo de trabalhar e o tempo de cuidar do ninho, porque não tem outra pessoa para parir e amamentar, é só a mulher. E o homem não vai parir e amamentar. O homem até tudo interligado, né? Uhum, exatamente, Amanda. O homem até, eu conheço alguns homens, vocês também devem conhecer, de homens que ficaram em casa para tomar conta da família. E as mulheres foram trabalhar. Conheço isso até hoje em dia, assim, ao meu redor, alguns casos de homens que não conseguem se manter no emprego porque não é o tipo deles, né? Então, quem vai é a mulher. Então, eles ficam em casa, cuidam das crianças e tal. Alguns, gente, tem alguns casos. Mas a gente tem que lembrar que a natureza da mulher é feminina e a natureza do homem é masculina. Existem homem feminino e mulher masculina, né? Mas o equilíbrio entre os dois é que vai fazer uma criação de amor e interatividade com essa criança. Bom, o que a gente percebe aqui era que a bagunça estava criada, era o samba do crioulo doido aqui, tá? E claro que isso tudo que eu estou falando não era para 100% das famílias. Mas aí então nasceu uma nova leva de crianças. Foram as crianças índigos, famosa geração X. Elas nasceram antes ou até, né, a década de 80. Então, entre 1965 e 1985, mais ou menos, tá, gente? Nós tivemos uma leva de crianças índigo. Aí vocês podem abrir lá na busca, lá no site de busca e ver que crianças índigos têm essa característica. Você, se nasceu nesse período, você vai se identificar ou não. Mas o fato é, o mesmo que eu falei das primeiras crianças, é a mesma coisa que não é 100% das crianças que nascem que terão uma alteração no DNA. Não. Um percentual médio a pequeno terá um novo DNA instalado. O que é um novo DNA? Uma nova programação. Uma programação para desenvolver durante a vida, diferente de quem veio antes dela. Então, essas crianças índigo, elas provocavam um questionamento nas suas famílias. Então, nessa transição, elas vieram com algumas habilidades sensoriais. E aí a gente vai ter notícia de crianças que ouviam, conversavam com uma amiguinha invisível, crianças que tinham pressentimentos, sonhos, visões, crianças que muito intuitivas, né? E que algumas que conseguiam se guiar nesse universo extrasensorial com muita habilidade e outras que foram consideradas com distúrbio neurológico, né? Porque aí sempre é assim. As crianças que chegam para mudar a geração, elas estão fora do padrão, elas não cabem naquele padrão. Como elas não cabem no padrão, os adultos dizem assim: ué, essa criança não cabe no padrão, então ela deve ter uma doença. E daí começa a botar a doença em remédio na vida das crianças, sendo que a doença dela é que ela nasceu com um DNA diferente. Não necessariamente ela é doente. Ela tem um DNA diferente, ela tem um upgrade evolutivo.
e são crianças, essas índigos, né, mais sociais, uma visão de transformação, e muitas delas educadores, né? Então, educadores com uma visão de movimentar o íntimo de outras pessoas, né? De mostrar um movimento diferente para a sociedade. E junto com essas habilidades extrasensoriais, né, elas trouxeram muitas novidades, muitos temas, começaram a discutir muitos temas, começaram a discutir muitos temas que não era discutido naquela época, dizer assim, né? Então, essa é a época da ideologia. Então, essas crianças vieram como aquela música de Cazuza, né? Ideologia, quero razão para viver. Crianças que chegavam, olhavam para a sociedade e diziam, o que está acontecendo, né? Aí o Cazuza falava, minha piscina está cheia de rato, né? Então, assim, pessoas que roubam, que enganam, que mentem, e aí a criança chega e fala, mas que mundo é esse onde eu estou, né? Foge, foge do meu conceito, né? Eu não posso falar em voz alta o que você está escrevendo, tá? Mas as pessoas estão lendo. Então, a ideologia da transformação social, e daí começaram o movimento hippie, por exemplo, né? Que era sair da curva completamente, pirar total, né? Morar em comunidade, parar de comer carne. Como assim? Que absurdo! Ser vegetariano, ser bicho grilo, sair da cidade, né? Muitas famílias ricas nesse momento de questões internas de seus filhos mandavam eles para o exterior. E aí a coisa piorava, porque fora do Brasil a modernidade já tinha andado léguas, então eles voltavam mais cabeça feita ainda, né? Voltavam para o Brasil com a cabeça mais aberta ainda, né? Com vontade mesmo de mudar. Então, reparem, não foi toda a sociedade dessa época que foi integrada com crianças índias, não, mas uma parte recebeu e a gente conhece, né? Vejam que de tempos em tempos nascem crianças diferentes, diferente do padrão. E isso é natural, isso significa evolução, certo? E aí, então, a gente, banhado, né, nesse mar de ideologia, de transformação, a gente vê que a família do ano 2000 é uma família diferente. Olha aí essa imagem, né? Então, a gente tem a família tradicional, tem uma família que adota e tem a família de homossexuais. E começou a ser isso. O que é família, então, né? Na virada do ano 2000, o que é? Qual é a interpretação de família, né? Então, começou a mudar o paradigma de criação. Então, a criança já começa a ser ouvida. E os pais entendem que essa criança, ela tem uma dor, mas essa dor da criança, da virada, ela ainda é levada para o especialista. Tem um especialista em criança com aquele determinado transtorno, né? Mais adiante é que a coisa vai mudar. Mas, enfim, já é uma virada onde diz assim, mas essa criança não consegue aprender, essa criança troca o verde com azul, né? Essa criança é obesa para a idade dela, essa criança tem os trejeitos femininos ou os trejeitos masculinos, que é o oposto do sexo que ela traz, né? Essa criança chora demais, ela se frustra, ela tem medo, e ela fala: estou com medo, tenho vergonha. Então a criança começa a verbalizar, e
que é terrível para os pais é que o que essas crianças verbalizam, eles não sabem o que fazer com ela. Tenho medo, tenho vergonha, não sei fazer, não entendi, então repete de ano, né? A escola não está conseguindo acompanhar essa mudança desses novos DNAs que vêm com novos paradigmas, né? Então, essa família, essa virada do ano 2000, acho que está bem claro, né? Os pais e mães começaram a observar que a criança tinha uma dor e a criança começou a verbalizar a sua dor. Só que, até então, o que fazer com isso? Então, leva para o médico, leva para o especialista, leva para o psicólogo, leva para a psicopedagoga, leva para o pediatra, sempre leva. Não tem o que fazer aqui. Eu não sei resolver o que essa questão está trazendo, eu não sei. Eu sei que eu estou preocupado com meu filho, com minha filha, e isso me faz mal, mas eu não estou entendendo por que essa criança refere isso. Ela tem tudo que quer, tem a minha presença, foi gerada com muito amor e carinho, etc. Então tem um conflito aí na história, mas olha, que bom que as crianças começaram a manifestar o seu desconforto, né? Então vamos ver que crianças são essas que chegaram. São as crianças cristal. Elas vieram, elas vieram fazer uma nova transição. São as crianças de 1985 a 2000, mais ou menos. Não fixem na data, tá? Então elas vêm trazendo uma consciência universal. Existem outros planetas, o universo é grande, o planeta dentro do universo, né? E elas já trazem uma visão tecnológica, já começa a falar de velocidade. Então, são crianças visionárias, são crianças que conseguem perceber a possibilidade de um mundo diferente, de um padrão de comportamento diferente, de um servir diferente, de uma humanidade diferente. E por isso elas conseguiam falar para os seus pais: estou com medo, estou com, estou com medo, estou triste, estou magoada, não quero ir, não quero aquilo, né? E elas queriam também viver um mundo melhor, mas já entraram na pegada tecnológica. Foi a mudança da criança cristal. Imagina o cristal, né? Tanto a pureza quanto a transparência, é isso veio a palavra. A transparência dos seus pensamentos, a transparência, a facilidade de enxergar a sociedade e de fazer uma leitura como se fosse tudo muito óbvio, é tudo muito claro. Quem está mentindo é muito claro para ela. Quem está triste é muito claro para ela. É uma capacidade de enxergar o outro de uma forma assim que até então não tinha tido. Então, esse foi mais um salto no DNA, né? Quando a gente diz, um novo DNA, um novo DNA, então os novos DNAs eles vêm acontecendo ao longo do tempo. E quem sacou isso, então, foi o mercado da indústria, do comércio. Então, assim, o que as crianças da geração Y compram? Vamos vender para ela computador, joguinho, game, né? É, telefone. Nessa época ainda era tudo muito analógico, né? Mas é isso, chegando à velocidade de alguma forma, a comunicação, você ter um orelhão ou um telefone fixo em casa e você poder falar com a sua mãe lá no trabalho que tinha um telefone fixo, que você tinha que ligar em determinada hora, com seu pai também. Enfim,
São crianças que conseguem fazer a leitura do todo e conseguem trazer a transparência, e ao mesmo tempo elas conseguem verbalizar algumas, e outras introjetaram tanto que, como se elas estivessem impossibilitadas de caminhar, elas desistiram, e daqui, já nessa temporada, muitas pessoas começaram a ter depressão, problemas psicológicos, entre aspas, né? Os problemas é que elas vieram uma missão, né, de transformação, de mudança, e muitas não deram conta, porque a sociedade ela estava muito pesada, né? Conflitos, poder, né? Tinha muita coisa em jogo, política, religião, né? De verdade, nessa época, a teoria do pão e circo já estava implantada. Vamos distrair essas pessoas. E uma criança cristal distraída é uma criança deprimida, porque em algum momento ela fala assim: o que eu estou fazendo aqui que eu não consigo ser feliz? O que eu estou fazendo aqui que eu não consigo ajudar a minha família, mudar o padrão da minha família? Então, nessa época, a gente ainda lidou com crianças que achavam que podia mudar a família, melhorar a família, mudar o mundo. E isso não é verdade, mas é porque elas tinham necessidade de mostrar para a família que elas eram diferentes, que tal se todo mundo se amasse, que tal se todo mundo se ajudasse, que tal que todo mundo fizesse o bem para o outro. E na vida não era isso que estava acontecendo, né? Era um querendo passar a perna no outro, um querendo dominar o outro, jogo de poder muito grande. Então, essas crianças, muitas delas se perderam em depressão. Depressão, e aí foram tarjadas. É aí que a gente entra nas tarjas mais cruéis, né? Depressão, depressão, problemas psiquiátricos, inconformação, de conflito de percepção, enfim. Tivemos muitas coisas aqui nessa época, e a gente já tinha uma indústria mercadológica que já dominava a leitura do padrão dos novos. E aí dizendo assim, como é que eu vou fazer para abafar essa criança? Eu vou dar alguma coisa que os pais dela possam comprar. Nessa época, os pais continuaram trabalhando fora, como até hoje continuam. Alguma coisinha ou outra melhorou na família, e talvez essas crianças tenham se tornado melhores pais e mães, porque é assim que a gente deseja no salto tecnológico, né, de geração em geração. E aí, então, a gente chega nos últimos slides, então, a família a partir de 2020, onde a tecnologia está totalmente instalada na vida da família e precocemente instalada na vida da criança. O que é bom e o que é ruim. Ruim quando a criança mergulha na tecnologia muito jovem e desenvolve um determinado vício que, que não desenvolve a mentalidade dela. E bom porque essas crianças, que a gente já vai falar já já, vieram com a mentalidade acelerada, bora, 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 bora. Então, os pais chegam e olham e falam assim, mas como que ela já domina isso aqui? Eu não sei nem ligar esse celular, e ela desbloqueia, liga e fala e conversa, né? Então, a gente tem a tecnologia. Tiveram os gatilhos bons, né? Que, por exemplo, tinha como colocar a câmera dentro de casa e saber o que estava acontecendo, no caso de uma babá, uma empregada. E o que tinha de ruim é que os pais estavam também intertidos, muito ocupados com o computador,
e não olhavam para as crianças. Na maioria das vezes foi isso. Mas ainda assim, essas famílias têm uma forte percepção de que a criança precisa de atenção, de que a criança precisa de um ambiente diferenciado, que a criança não é um mini adulto. Aqui já temos essa percepção. A criança não é um mini adulto, ela precisa explorar o universo dela, precisamos dedicar um tempo a ela, mas ainda estamos pisando na coisa da compreensão, né? de terceirizar essa compreensão. Eu não sei o que o bebê tem, então eu levo para um especialista, porque com toda certeza ele sabe, mas eu não sei. Em séculos ancestrais, essa criança seria levada para a pessoa mais velha do clã. E a pessoa mais velha do clã já tinha a experiência e era visionária e ia dizer qual era o problema daquela criança. Hoje em dia, a gente leva para especialistas que estão fora do clã e os especialistas colocam a tarja nas crianças, né? Com, tanto com suplementos, com, com propostas de intervenção um pouco mais agressiva, quanto especialistas em criança mesmo, né? Psicólogo, terapeutas, fonoaudiólogo, todas as linhas, todas as linhas de todas as áreas profissionais têm uma fatia que cuida da saúde da criança, todas, né? Então, ficou bem compartimentalizado. Bom, é bom, né, que está compartimentalizado, que vai olhar exclusivamente aquela criança, e é ruim porque, às vezes, não é o melhor caminho, mas tem muita gente boa na área da saúde da criança com toda a segurança, né? Tanto aqui quanto fora do Brasil, tem muito. Mas vamos ver o que aconteceu, né? Que crianças são essas? Bom, então agora, do ano 2000 para cá, essa é a geração Z, não só de 2020, tá? Do ano 2000 para cá, essa é a geração Z. Então, são as crianças arco-íris, diamantes, estreladas, douradas. Gente, tem, assim, para mais de 10 classificações de auras de crianças que estão, nesse momento, habitando o planeta. Então, são crianças que vieram com programações específicas e alta capacidade de conexão digital. E a conexão digital, inclusive, ela é telepática. Tanto que hoje a gente já fala, conversa com seu bebê telepaticamente. Fala para ele o que você está sentindo. Porque essas crianças de 2000 para cá, elas são multidimensionais. Elas trouxeram no DNA dela a tecnologia de multidimensões. Então, elas não falam mais só, elas não pensam só em universo. Ela pensa em multiverso. Então, são crianças que se interessam por planetas, por foguetes, por sair da Terra, por a vida em Marte, a vida não sei o quê, o universo, a estrela nova que está nascendo, né, essa tecnologia que vem sendo aberta por quem veio na frente dela, né? E agora isso vai rolar muito mais rápido. Então, como é que a gente deve abastecer essas crianças? Será que dando um trabalho para elas fazerem, como era lá em 1900? Será que é criando conflitos entre pai e mãe para elas resolverem? Será que elas ainda precisam se expressar e dizer: mamãe, eu estou triste, papai, não brigue com a mamãe? Será que elas ainda precisam de falar dessas emoções? Então, hoje a gente fala de uma forma muito, muito clara
que essas crianças são espelhos da família. Que informação elas trazem? Vocês podem olhar para essas crianças e fazerem a leitura. O que ela está apresentando é o problema do adulto que toma conta dela. Então, quando ela adoece do pulmão, ela está triste. É o adulto que cuida dela que está triste. Quando ela tem algum problema no cérebro, quando tem no coração, quando tem dor, quando tem inflamação, quando tem dor de garganta, doença de pele, tudo ela está espelhando o pai ou a mãe, quem está cuidando dela. Ela está dizendo para essa família: olha para isso. Por exemplo, problemas alérgicos. Ninguém pode chegar perto, as pessoas ao redor são perigosas. Olha os conceitos que a gente joga nas crianças ou que a gente está carregando. O mundo é cruel, o mundo é perigoso, cuidado, não fale com ninguém, não se comunique, não abre o portão, não atenda o telefone. E do outro lado, o que a gente tem? Alergia. Alergia aqui é tudo. Né? Não pode usar determinado tecido, não pode ter contato com determinado alimento. Né? A gente vê crianças com a PLV. E o que é PLV? Alergia. Alergia. Alergia a quê? A um monte de coisa. Então, de um lado, a gente tem pais que estão com medo do mundo, do outro lado, a gente tem crianças alérgicas. E isso é para a gente entender, então, que essas crianças, arco-íris, diamantes, estelares, crianças douradas, elas são reflexo dos adultos. Então, nós precisamos olhar para elas e entender o nosso mundo, entender o nosso campo mórfico, porque elas vieram com o DNA para fazer leitura de campo mórfico do pai e da mãe. Sempre tivemos essa habilidade, mas agora está escancarado. E agora está escancarado de um jeito que, quando uma criança tem febre e toma remédio, a febre não passa. Porque o problema da criança não é físico, né? Ela está espelhando o tumulto de alguém. Vou dar um exemplo aqui, porque aconteceu bem recente, eu gosto de dar exemplos recentes. Né? Então, uma pessoa veio no atendimento psicoterapêutico, e aí era dia de atendimento psicoterapêutico, era a segunda sessão dessa pessoa, e aí ela falou assim: Vanja, hoje eu não posso, porque meu filho está com febre. Eu falei: nossa, era a segunda sessão, ou seja, na semana anterior a gente tinha tido sessão e eu tinha chacoalhado ela. Claro, esse é o meu papel enquanto psicoterapeuta, né? Chacoalhei ela. E aí ela ficou chacoalhada, então na sessão seguinte ela disse: eu não posso fazer a sessão porque meu filho está com febre. Daí eu não perco a oportunidade mesmo pelo WhatsApp de dizer: mas o que seu filho tem? Ah, eu não sei o que ele tem. Ontem ele estava bom, nós fomos no aniversário e tal, não sei o quê. E hoje amanheceu com febre. Assim, desse jeito, do nada. E eu falei assim: e o que você acha que ele está sentindo, né? Ele está com o corpo quente, tem alguma coisa lá dentro dele. E aí eu falei assim: se parece com alguma coisa que tem dentro de você, se assustou e disse: desde a nossa última sessão que eu estou em ebulição, tem um monte de coisa se remexendo dentro de mim. Então, o seu filho está só te mostrando o que tem dentro de você. E nesse momento você está com seu campo mórfico em ebulição, que é isso, que é aquilo, e raiva, e medo, controle, tentando entender, enfim. E a criança teve febre, porque a criança é porosa, essas crianças, esse grupo que nasceu, ele é muito poroso. E aí, então, eu falei, então, você vai lá e fala para o seu filho: filho, muito obrigada, porque você trouxe essa informação para mim. E realmente é muito ruim ficar nessa evolução, né, esse sentimento contraditório, mas eu quero te dizer o seguinte: quem está em ebulição sou eu, e agora eu entendi.
mas eu sou adulta e você não precisa ficar doente por mim. Esse problema é meu, eu vou resolver. E a partir do momento que a mãe adulta fala, esse problema é meu, eu vou resolver, o menino dormiu e não teve mais febre. Mas na hora que a mãe disse, esse problema é meu, eu vou resolver, ela tem que correr para resolver. Porque mãe não mente para filha. Porque se ela falar mentira, a febre não passa. O problema continua. Ok? Então, essas são as crianças da atualidade. Elas são os nossos espelhos e nós precisamos começar a levar essas crianças mais a sério e a respeitá-las. Porque as crianças de agora vieram com essa proposta de limpar os padrões ancestrais de uma forma bem intensa. E elas estão conseguindo. Pensem nisso tudo que eu trouxe para vocês. Aqui eu vou apresentar os meus livros para vocês, porque neles eu abordo esses temas, principalmente nesse aqui, ó, Conversa com o Bebê. Ele é uma proposta de várias falas que nós podemos fazer com as crianças, desde antes da concepção ou na gestação, mas toda a primeira infância, até 3 anos de idade. O que dizer para o bebê? Como que eu chamo a responsabilidade para mim? Esse livro é facílimo de ver, ele tem muitas gravuras, né? Ele dá ideias fáceis para aplicar justamente nessa fala que eu estou aqui falando para vocês. Nesse outro livro aqui, Nascimento, um aprendizado extrasensorial, eu venho falando, olha aí esse rosa ao redor de um nascimento, né? Eu venho falando do campo mórfico, né? E dizendo assim, que leituras eu vi acompanhando algumas mulheres. E aqui nesse outro, amamentação, quando o peito fica maior do que o outro, já é uma pegada mais técnica, né? Quando um peito fica muito maior do que o outro, um chega até a secar, né, durante a amamentação, o que fazer? E aqui eu trago essa resolução. Então, para hoje,